Boa tarde, pessoal. Nós já vamos começar. Estamos só terminando de configurar aqui. Só aguardando a conexão. Um minutinho só. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui ao vivo em mais uma live do nosso ilustre convidado aqui, o Gualberto Fleury. O tema que a gente vai... O Natal e o planeta Terra. E... Tá ok? Só um minutinho. Só um minutinho para a gente aguardar a conexão aqui com o Gualberto. Oi, Boa tarde. tá ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Tá ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, agora sim. Agora estou te ouvindo bem. Ok. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa aqui mais uma live, né, do Centro Espírita Fabiano de Cristo. O tema hoje é Jesus, o Natal e o planeta Terra. Nós temos aqui a presença hoje do nosso querido companheiro, Gualberto Fleury. Eu queria te agradecer em nome do Centro Espírita Fabiano de Cristo, a sua disponibilidade, né, a sua frequência aqui conosco. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu vou fazer uma prece inicial e aí a palavra pode ficar contigo, tá bom? Ok. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a presença amiga dos nossos guias espirituais. Amado Mestre Jesus, cuja bondade é infinita, permita amenizar a dor daquelas pessoas que tanto sofrem. Pedimos para que nós possamos receber o auxílio para suportar todas as nossas provações. Pedimos também que nós possamos confiar nas providências divinas, para que nós possamos confiar no futuro, também na necessidade dessas nossas provações. E é por isso que nós estamos aqui. Pedimos para que nós possamos ter força, muita coragem e, sobretudo, muita resiliência. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Ok, está contigo agora, tá? Um abraço. Obrigado, Marquinhos. Pessoal, boa tarde, tudo bom com todos? Espero que sim.
É muito bom estar aqui de novo. Nós paramos agora um pouquinho, que eu já estou fazendo pós, mas é sempre um prazer estar aqui e a gente aprender junto, estudar. A gente quer começar lembrando um tema que nós definimos aí juntos com a nossa companheira que nos convidou, a Elza. Data do Natal, a gente fala muito disso, Jesus, o planeta Terra, desse processo evolutivo, né? E aí a gente começa lembrando, então, que o Natal é uma convenção, uma festa que foi adequada, adaptada, né? Para quando a religião cristã passou a ser religião do Estado, houve, então, uma necessidade de criar uma festa pagã. E a maior delas era em torno de 22 de dezembro, onde se comemorava a chegada do inverno, né? O solstício. E passava o Deus Sol, né? Ou a representação do Deus Sol, que era Apolo, na carruagem de Apolo, e muita gente ia do Império Romano para Roma, né? Todos os povos dominados também cultuavam essa festa, que era a maior festa que existia religiosa. Então houve uma adequação, uma adaptação. E a ciência até hoje nunca conseguiu comprovar de fato o dia que nasceu Jesus, até porque o calendário muda logo em seguida. Também nessas questões de religião oficial, também se muda o calendário, se acrescenta os meses de julho e de agosto, referendando aos dois mártires de imperadores romanos, Júlio César e Agostiniano, e os dois com 31 dias, porque nenhum podia ficar maior que o outro, né? Raul fala muito bem disso. Então se tira 2 dias do mês de fevereiro. E falando um pouquinho então disso em relação à história, mas para dizer que isso não importa para nós no cristianismo, porque se quis fazer uma homenagem muito bonita, buscando a maior festa que se tinha para a pessoa mais importante que nós gostaríamos de homenagear. E se definiu essa data de 25 de dezembro como sendo o aniversário de Jesus. A gente começa analisando que quando a gente é pequeno, a gente, quando tem a nossa festa de aniversário, a gente quer presente. E não raro, né? A gente fez isso e vê os filhos fazendo, vê as crianças pequenas, filhos dos outros fazendo, né? Não raramente você chegar numa festa infantil e falar: você trouxe presente? Cadê meu presente? Né? Porque a festa, a gente, quando criança, quer presente. E é muito interessante essa adaptação dessa festa, que tinha um costume, lá naquela idade, de as senhoras prepararem um pano melhor, algumas coisas adequadas para comer, principalmente secando frutas, para que a época do inverno houvesse como comer essas frutas e trocasse presente entre essas senhoras. Então nasce dessa cultura, a cultura do presente, e a gente, quando lembra do aniversariante, acostumamos a ganhar presente, a querer ganhar presente e a querer trocar presentes. E isso tem uma relação muito grande com a nossa infância espiritual. A partir do momento que a gente começa a perceber o que Jesus quer para nós, a importância que ele tem para nós, o que nós queremos para ele, nós começamos a repensar esse processo e entender que ele é o aniversariante que nós queremos homenagear. E é de bom tom para nós adultos, né, ou para nós que buscamos sair dessa infância espiritual, não que eu consiga ainda, e muita gente, mas nós estamos querendo. A gente começa a perceber da importância desse aniversariante e, de fato, nos questionarmos, o que nós podemos ofertar para Jesus? O que esse grande aniversariante espera de nós? E Jesus é tão maravilhoso, é tão especial, que o que ele quer de nós é o nosso bem, é a nossa melhora. Nos conta a espiritualidade amiga que a comunidade de povos de espíritos celestes, da qual Jesus é membro, no A Caminho da Luz, né? Emmanuel nos conta sobre isso, que só se reuniu 2 vezes conhecidas para se tratar de assuntos inerentes à Terra.
A primeira para a sua criação, na qual Jesus ficou sendo o responsável, o governador espiritual desse sistema. E da segunda vez, dada a importância do feito que ele queria realizar, para referendar esse feito, da vinda dele aqui. E a vinda dele aqui há 2000 anos, que nós comemoramos hoje, há 2000 anos e 20, momento em que ele partiu daqui, aos 33 anos, né, do seu nascimento. Então hoje tem 2020 anos de vinda, de nascimento de Jesus Cristo no planeta Terra. Realmente foi um marco, não só para o estudo, para a história, falando de história como ciência, que define o mundo em antes e depois do Cristo, no seu nascimento, e contamos essa data, mas ele abreviou muitos milênios, incontáveis milênios, do nosso processo árduo evolutivo. Quando ele vem como o maior dos professores, exemplificar, vivenciar, na condição humana, o espírito que volta a uma condição de evolução muito inferior ao seu patamar de espírito puro, de espírito celeste, de espíritos que coordenam a vida na galáxia, que trabalham diretamente com Deus. Então a gente tem uma noção da grandeza desse espírito que se dispõe, que conhece muito bem cada um de nós. Então a gente querendo homenageá-lo, né, nós precisamos começar esse processo de repensar o que seria de fato o melhor presente para Jesus. Qual é a data de fato que ele nasceu para cada um de nós? Ele nasceu ou ele renasceu para cada um de nós? Quais são as nossas histórias em relação a Jesus? Que a gente pode dizer, a partir dali eu descobri esse irmão maravilhoso que eu tenho, esse irmão maior, que cuida da gente. Então, quando a gente fala do Cristo Consolador, é uma referência muito importante, porque é uma característica nata de Jesus, ser consolador, né? A gente vai perceber aqui, pondo um slide aqui para a gente falar, não vou estar mostrando para vocês, mas aqui a gente está numa figura de Jesus abraçando uma pessoa e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao consolo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. É improvável que nós passemos aqui na Terra em existências, e em qualquer existência que a gente não conheça a aflição. Mas existem algumas existências das quais nós nos propomos a passar, que as aflições são maiores. Mas é muito interessante a gente lembrar que são compromissos que nós assumimos para que a gente cresça, para que a gente repense, para que a gente não fique ocioso, para que a gente não prove com constância a prova da abundância, da riqueza material, que não raramente nos faz nos perder por tantos arrastamentos que ela produz, né? E Jesus ainda diz para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele vem nos dizer com esse carinho todo, com esse olhar, com esse sentimento, né, que não nos julga, que não nos condena, mas que é brando, que é humilde, que quer repousar as nossas almas, né, que faça com as nossas almas se descansem, né, nessa convicção de que vai dar tudo certo. E que a gente deve buscar o jugo dele, que é leve e suave. É muito profundo isso, especialmente para os momentos que a gente está assim, lá na lona. E que o mundo inteiro aponta. E que aí a gente vai buscar conforto nele. E olha que interessante. De todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. Em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Está lá no Evangelho. Então, impossível, improvável que nós tenhamos qualquer conhecimento ou, de fato, uma fé
que não seja lastreada na vida futura, que vai fazer com que nós passemos esses desafios grandes, como as misérias, decepções, até dores físicas, perdas de seres amados, sem ter muita convicção de que é temporário e de que nós provavelmente estamos resgatando algo. Paro para pensar muitas vezes com tristeza e orando para as pessoas que porventura não creem nem na sobreexistência do Espírito quando perdem um ser amado, como um filho, como um pai, como um companheiro, uma companheira, e acredita que a vida é esse nada que acabou. É desesperador. É sentir de tal forma iludido que não dá vontade de continuar. Então a gente para entender o quanto é importante a nossa fé lastreada na razão, neste conhecimento, e na vida futura, e na vida espiritual, a nossa verdadeira vida. Mas é interessante que Jesus condiciona essa assistência, esse jugo suave, condiciona especialmente a felicidade que promete aos aflitos. Quando diz que deve ser observada a lei por ele ensinada, mas ele não impõe como dever, né? Ele deixa claro que é o dever do cristão para ser assistido e ter a felicidade possível. Quando ele diz assim, Jesus condiciona sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Apenas solicita como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade. Nos momentos mais cruciais de Jesus, e volta e meia nós falamos disso, ele demonstra a aplicação desse amor, sem confrontar a lei, como no caso da mulher adulta, da mulher que seria apedrejada em praça pública. Né? Eles buscavam que ele pregasse, dizendo que não devia cumprir a lei mosaica, e ele dizendo que simplesmente que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados, ele está ali nos ensinando o quê? A importância de se sobrepor à lei de amor. No último trabalho que nós fizemos e falamos sobre esse tema, nós já chegamos a uma conclusão muito clara, a gente que está começando a estudar, tentando olhar com um pouquinho de profundidade o Evangelho, na visão dos grandes estudiosos, como Haroldo, como Calci, como o Sandro, né, como os intérpretes, o Divaldo, e a gente vai ver sempre eles colocarem para nós que a lei não é lei de justiça apenas, é lei de justiça e misericórdia, né? É lei de justiça e misericórdia. E que tem uma parte muito bonita de Emmanuel, que eu até citei na palestra passada, que diz que determina a lei maior, né? Aliás, a frase começa dizendo assim, que quando a justiça busca alguém no endereço exato para cumprir sentença que ele mesmo lavrou contra si, e o encontra num trabalho produtivo ao próximo do bem, determina lei maior do que o quê? Do que a justiça. Lei de misericórdia, lei divina. Que seja afastada a execução por tempo indeterminado. Olha só, lei de misericórdia se sobrepondo. Então Jesus deixa claro para nós que amor e a caridade é a essência para a gente fazer isso. Ele exemplifica também quando Pedro, né, chegam os soldados e Pedro arranca da espada e corta a orelha de um centurião. E ele diz, né, pegando aquela orelha e colando imediatamente, né, Pedro, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E em várias condições ele sempre coloca, né, para que a gente perdoe, para que mal maior não nos advenha. Então, não raro a gente clamar por justiça, esquecendo que nós estamos querendo, na verdade, a misericórdia. Porque se fosse justiça, a gente estaria pagando mais caro e sofrendo. Porque nós somos muito endividados.
E todos nós temos muitos compromissos aí. E é por misericórdia que a gente está indo, né? Então é muito interessante a gente parar e entender isso. E aí tem o manual dos SAPs, que eu trago uma frase aqui para a gente discutir. Para mim, o SAPs é a parte de assistência e promoção social espírita, né, que a gente estuda na FEB, e todas as federativas adotam isso. E tem uma frase que eu sempre gostei de usar, que diz assim: a caridade não está no que se dá, mas na relação que se estabelece com o outro. Relação que seja um processo amoroso de envolvimento e desvelamento de um ser com outro ser. Caridade não é o que nós fazemos materialmente, é a nossa forma de tratar, de lidar. E a gente erra muitas vezes em relação a isso. Mas acho que a maior caridade, inclusive para conosco nesse contexto, é reconhecer nosso erro, pedir desculpa e recomeçar. E não se irritar conosco ao ponto de desistir da gente mesmo. Falar, quer saber? Não tento mais. Quer saber? Não quero mais saber de evangelho. Quer saber? Não vou mais falar mais nunca, porque quem sou eu? É desistir da gente, né? Tem um grande amigo, um compadre, Pedro Junqueira, e eu nunca esqueço, numa época que eu passei por esse contexto de se chatear comigo mesmo, falei, não faço mais palestra. Não me sinto em condição de subir lá e falar de Deus, não, de Jesus. Mas eu volto e meia perco estribeira com alguém, brigo, apronto, e eu não me permiti mais isso. E com muito jeito, ele veio me dizer, né? Que olha, Gualberto, quem precisa de médico é quem está doente. E Jesus se intitula assim, e diz que é o grande médico da alma, né? Então eu já parei e me disse muitas vezes, não é por hipocrisia que eu me ponho à frente, que eu me disponho a falar nesses convites, ou que eu quero pregar algo que porventura alguns possam dizer que eu não seja, mas é especialmente por mim, porque quero estar próximo, porque cada vez que falo, o meu ouvido é o primeiro a ouvir, a minha consciência é a primeira a despertar, a minha vontade de ser melhor aumenta. E esse é o grande processo que esse verdadeiro aniversariante quer para nós. Esse despertar. Esse vinde a mim, vós que estáis aflitos. Chega de estar cansado de errar tanto. Vem cá, vamos acertar. Vamos andar num caminho melhor. Vamos olhar para o próximo com amor. Vamos entender esse oferecer a outra face. Se alguém quiser te tomar a capa, dá a túnica. Se alguém te constranger a dar 1000 passos, dê outros 1000. Vamos entender por que que essa é a melhor maneira de acabar com os inimigos. Como é que a gente destrói, acaba com os inimigos? Transformando eles em amigos. Não é aniquilando, não é com raiva, não é com ódio, porque ódio só constrói ódio. Sangue produz mais sangue. Né? Raiva vai aumentar a discórdia. Então a gente destrói com os inimigos quando a gente destrói a inimizade. É igual nós estamos fazendo hoje. Antigamente se isolava uma boa parte dos doentes e deixava morrer, porque não tem como combater a doença, então deixa morrer o paciente. Hoje não. Hoje a gente trata a doença para curar o paciente. A doença é a nossa discórdia. O grande vírus é a nossa situação adoecida de contendas, de problemas. Então, buscar essa sanidade, né? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Fala sem figuras e sem alegorias. Discutindo o véu lançado sobre certos mistérios. Traz consolação suprema aos deserdados e sofredores da terra, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que bacana. E Jesus diz que eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, porque ele foi o grande Consolador da humanidade. E ele diz, a fim de que fique convosco eternamente. Esse será o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Jesus. E eis que manda a doutrina dos Espíritos, de ninguém encarnada, né? Mas a mediunidade, em todos os cantos, em todas as religiões, em todas as classes sociais, falam os espíritos, produzem os seus bons exemplos. Também dão acesso aos espíritos que ainda não estão bons,
aos espíritos que ainda se comprazem no mal, porque a gente pode exercer a mediunidade do jeito que quiser. E esse é o grande consolador que, quando nós sabemos usar para o bem, é maravilhoso. E aí ele vem nos ensinar, dentro dessa doutrina, que fora da caridade não há salvação. E que caridade? Caridade da gente compreender essa palavra, sentir, propagar, tentar e ser melhor. O progresso moral sempre segue o intelectual, todavia não segue imediatamente. E aí a gente recebe pessoas que trabalham o mundo de uma maneira exemplar, que são marcos na história, né? Grandes iluministas, né? Grandes iluminados, grandes homens de ciência, de moral, de religião, né? Que vêm fazer seus trabalhos, suas missões, que são enviados diretos do Cristo como grandes mestres, doutores naqueles assuntos, para nos ensinar a caminhar, a progredir. E é fantástico. E aí eu quero lembrar, né, que nós estamos num momento diferente, um momento que na história já se viveu muitas vezes. Como nós estamos falando de Jesus, do Natal, do planeta Terra, nós também estamos vivendo um momento pandêmico. E eu quero chamar a atenção de vocês, meus amigos, colegas de estudo da casa, pessoas que frequentam. Em 2009, quando eu vi essa mensagem, e assim que ela saiu, eu vi essa mensagem em Uberlândia, uma casa espírita que nós estávamos lá, e me doeu muito ao coração. Imaginei que enfrentaria coisas muito difíceis em 2009. E 2010 foi para mim um ano terrível, né? Foi um ano que voltou para o plano espiritual a minha filha. E eu senti uma premissa de toda essa dor quando li essa mensagem. E ela é muito atual. Quero chamar a atenção de vocês. Ela é de Divaldo Pereira Franco, né, que fala da mensagem psicofonada, né, do Dr. Bezerra de Menezes, em 13 de agosto de 2009. E ela chama Cristãos Decididos. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios dos quais as palavras de Jesus chegam aos corações empedernidos. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. Nunca houve, na história da sociedade terrena, tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Nunca houve tanta demonstração de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. Desculpa. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância que se interroguem, em onde é o meu lugar e o que faria Jesus? E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiro faria. Ah, filhos da alma, estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento. E a dor galopa desesperada ao dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando-os à última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Periodicamente, olha só, periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, a asiática e a deste momento de preocupações. Naquela época surgiu a gripe suína. Porque as mentes dominadas pelo ódio
pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios às manifestações de pandemia desta e de outra natureza. Agora ele vem falar para nós aqui, olha que parte linda. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos. Destes flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. As mães afrodescendentes, as mães de todas as raças, em um coro uníssono, sob o apoio da Mãe Santíssima, oram pela transformação da terra em mundo de regeneração. Sedes, filhos dóceis, a sua voz quão dócil foi o crucificado Galileu, que ao despedir-se da terra, elegeu a mãe do evangelista do amor, por extensão, a mãe sublime da humanidade. Muita paz, meus filhos, que o Senhor de bênção vos abençoe, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Achei oportuno tratar dessa mensagem, que na época mexeu tanto comigo, e que pesquisando para esse pequeno trabalho, como eu fiz essa semana pesquisando sobre a quantidade de mortes nas pestes da história, descobri inclusive que a peste negra foi a peste que mais matou. Na época, a previsão é que tenha sido entre 100 e 250 milhões de pessoas, onde a população era bem pequena. Nós tivemos pandemias como a espanhola, né? Devastadora. E nós estamos passando por um momento bem pequeno, mas muito menor do que tudo que nós já passamos. E aqui o Dr. Bezerra nos explica, né? Como que a gente faz surgir entre nós esses micro-organismos. Então a gente percebe aqui que a profilaxia é o amor, é o trabalho. E aí a gente vê o quanto Jesus é atual em nos dizer, né? Que nós temos por obrigação que amar. Amai-vos uns aos outros. O amor é algo que cura especialmente o espírito. E o corpo é um reflexo de um espírito muitas vezes equivocado, adoecido no sentimento. Hoje a ciência vem comprovar que quase todas as doenças degenerativas estão associadas às depressões, às dores, a rancores, a ódios, a raivas que nós guardamos. Então a gente começa a entender na prática, né, que nós temos a necessidade imensa de amar, de perdoar, de seguir, de olhar para esse mundo com olhos mais misericordiosos, de entender que a justiça é necessária, mas a misericórdia é mais importante, porque ela lava, porque ela dá uma nova chance, porque ela reergue, porque ela não condena só e aponta. Então, sem sombra de dúvida, o que esse aniversariante tão especial deseja daqueles que já estão acordando nesse Natal é que nós nos melhoremos. É que a Terra, de fato, possa entender esse recado da espiritualidade, direto do próprio Jesus para nós, de mostrar que o mundo inteiro pode ser parado, de quais de fato são as nossas prioridades, do que mesmo nós precisamos para viver, do quanto nós somos importantes uns aos outros, de quantas coisas desimportantes nós temos gasto tanta energia. Virou a gente viver para ganhar e não ganhar para viver, né? A busca material, a busca desenfreada, em tantos aspectos a gente precisa repensar. E nunca, nem nas duas maiores guerras mundiais do século que nós estamos atravessando, nem em todas as pandemias que nós já passamos, a gente percebeu tamanha fragilidade do homem que neste momento de estar no ano de 2019, se imaginava extremamente tecnológico, extremamente científico,
ao ponto de muitas mentes julgarem que não existe Deus, que é tudo uma criação do homem, ele é o centro do universo. E a gente percebeu que nós temos aí, como a gente já citou algumas vezes, os maiores orçamentos das maiores nações do mundo, praticamente de todas as nações, são gastos com guerra, com manutenção dos seus exércitos para uma possível guerra, do que se gasta externa e internamente em segurança. E a gente não tinha sequer, nem os países mais evoluídos, né, equipamentos para salvar a vida de um percentual ínfimo da população, de respiradores, de hospitais, de médicos, de estrutura de enfermeiros, né, de assistência. Então, olha o quanto nós estamos arrogantes, né, nessa nossa forma de conduzir e de viver. Olha o que um vírus tão insignificante, né, em termos de ser como ser vivo, fez o mundo inteiro parar, deixar de produzir trilhões de dólares, mexer com a economia, com os povos de todas as nações. Fazer, embora seja num percentual pequeno em relação às outras, mas tantas pessoas que já perderam suas vidas por algo que nós paramos para perceber a nossa insignificância. Então é muita coisa que nós temos que repensar nesse fim de ano, onde uns até convocam para a gente fazer um minuto de silêncio. Foi um ano desafiador. E para descontrair um pouco, né, eu tenho alguns amigos aí, como empresários ou do direito, a gente tem discutido, nossa, como é que vai ser o ano que vem, tanto problema, né? Eu tenho a liberdade de brincar com essas pessoas. Olha, eu nem sei se eu estou na turma que fica ou que volta para o plano espiritual. Então, não estou muito preocupado com o que vem, né? O ano que vem ou depois, não. Estou mais focado em saber se a gente fica, se a gente estará, mas com a tranquilidade de tentar ser um bom soldado. A missão que nos foi dada, né? Nós vamos fazer de tudo para cumprir. É um pouco de fé, é um pouco de tranquilidade, sim. É um pouco até dessa resiliência saudável de saber, assim, tem Deus, tem um gerente. E aí a gente fecha com aquela historinha que eu gosto de contar do menino lá no avião, né? Porque eu viajei quando eu tinha 8 anos, eu fiz uma viagem sozinho de avião. E você é embarcado primeiro na mão da aeromoça, o capitão te cumprimenta, você fica lá na primeira poltrona sob a vigilância daquela equipe, né? É muito legal. E eu me lembrei perfeitamente o dia que eu vi isso, né? O menino embarca no avião. Então, um menininho de 8 anos embarca nesse avião e uma senhora senta uma poltrona do lado e ali todo mundo olhando esse menino e tudo certo. Daqui um tempo já sobrevoando, né? Já voando, esse avião começa a ter um certo problema de pânico. E a turma começa a assustar a senhora, e ela fala, tá tudo bem? E ele tentando desenhar, e ele, aham, você tá com medo? Ele, não, não tô. Essa pânico começou a aumentar, a ficar maior, né? E as pessoas começaram a se incomodar, ela falou, você quer que eu pegue na sua mão? Ele, não. Você não tá com medo? Não, não tô. E ele ainda tentando desenhar, e ficou muito mais sério, começou a abrir coisa, a balançar, já não tinha como desenhar, ele olhou, e ela, quer que pegue na sua mão? Você tá com medo? Ele, não, não tô com medo. Meu pai é o piloto. E é muito profundo para mim quando ele diz que não está com medo porque meu pai é o piloto, né? Eu acho que nós temos que trazer isso para todos nós, né? Medo de quê? Nosso pai é um grande piloto, né? Um piloto apto, extremamente apto. Tem um plano de voo. E não são momentos difíceis que vão nos derrubar. Especialmente esse grande comandante, né? Esse piloto dessa grande nave chamada Terra, e que nada mais é do que uma em tantas, até muito mais evoluídas. Então que a gente tenha muita coragem de agradecer ao Cristo esse carinho imenso de ter vindo aqui, de cuidar de nós, de sempre amenizar com a sua misericórdia os problemas que nós tenhamos de passar, de advogar sempre por nós, como na hora da cruz. Perdoe-os, Senhor meu Deus, né? Porque não sabem o que fazem. Pedindo sempre por nós e intercedendo por nós. Que possamos, é o que eu peço para encerrar aqui esse nosso pequeno pensamento juntos, que possamos de verdade esse ano
dar uma prova maior da nossa maturidade e nos perguntarmos intimamente o que Jesus quer de nós. O que Ele espera de nós, de cada um de nós. Quando Ele nos permitiu continuar aqui nesse momento onde tantas pessoas vão, com sanidade, com equilíbrio, o que Ele espera de nós? E que nós possamos estar à altura de fazer por Ele. Quero crer que a nossa companheira Elza pediu para a gente encerrar com uma prece, né? Só me dá um ok aí. Isso. É isso mesmo, Marquinhos? É isso mesmo. Pode ficar. Seu critério aí, tá bom? Tá bom, Belas então vamos palavras, tá? fazer. Obrigado, viu? Vamos então, juntos no só pensamento, agradecer a esse mestre tão amoroso, que nos conhece tão bem cada um de nós, que fica tão feliz com a nossa vontade de nos levantarmos, de sermos melhores, que nos trata com essa deferência de espíritos superiores, porque sabe que um dia seremos. Esse aniversariante querido, que daqui uns dias nós nos abraçamos e comemoramos o seu grande aniversário. Sê conosco. Cuide em especial, amigo Jesus, de cada coração que sofre, que chora de angústia pelas pessoas que partiram, que chora de medo de ficar desamparado, desabrigado, desassistido. Que possa ter o teu consolo de misericórdia, Senhor, na certeza de que Deus não nos desamparará jamais. A nenhuma criatura, por mais errante ou por mais equivocada que sejamos. Obrigado por essa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora, que tem nos fortalecido e impedido com que caiamos em diversos abismos. Obrigado por todos os companheiros do plano espiritual que têm trabalhado muito com os companheiros do plano material, da área da saúde psicológica, mental. A todos os companheiros que dão seus abraços fraternos, os seus olhares meigos, os seus abraços reconfortantes. Muito grato pela oportunidade de estar aqui hoje e também te rogo, Senhor Jesus, que eu possa descobrir o que o Senhor espera de mim e que eu possa me tornar um ser humano melhor. Muita paz, um grande abraço, um feliz Natal, um ano muito próspero e que possamos ser ainda melhores, mais úteis e mais unidos neste ano que se reinicia de 2021. Assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos que puderam acompanhar essas palavras conosco, né? Lembrando que a gente retorna na terça-feira, às 19h30, com mais uma live, tá bom? Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Roberto. Obrigado, viu?